Queridos irmãos, nós estamos há 16 dias da Semana Batista. Nós vamos reunir aqui na nossa cidade, esperamos 2.500 pessoas como mensageiros e muitos outros que vêm como convidados. Irmãos nossos que vêm de todo o Brasil para uma grande celebração. E a nossa igreja e a Convenção das Igrejas Batistas do Ceará são as anfitriões deste grande encontro. Nós esperamos nesta semana ouvir excelentes palestras, termos treinamento em diversas áreas, termos um tempo de reflexão e oração pelos desafios que os batistas têm, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Será uma oportunidade única de conhecer mais de perto a nossa denominação. Nossa igreja faz parte desta convenção desde a sua fundação. Neste ano, nossa igreja está completando 95 anos. E esta celebração abre, assim, por assim dizer, as comemorações do nosso aniversário, desta data tão significativa. Nós esperamos que estas celebrações ajudem você a renovar a sua fé, o seu amor pelo reino de Deus e ter este sentimento de pertença de um grupo maior que tem feito diferença na sociedade brasileira e no mundo. Além de tudo, aproveitando a passagem dos batistas, tanto na Assembleia Convencional, que começa no dia 29, lá no Centro de Eventos, quanto nas reuniões que antecedem, nós temos várias coisas acontecendo aqui no estado, já acontecendo. Uma das carretas missionárias está lá no interior, realizando trabalho social e de evangelização. Durante os dias da convenção, as 3 carretas estarão aqui em Fortaleza. E o nosso convite para todo o Brasil Batista, há cerca de um ano, tem sido: venha para a Terra da Luz. Por que Terra da Luz? O título Terra da Luz comumente está sendo associado tanto ao Ceará quanto também à Fortaleza. Na verdade, inicialmente este título foi dado ao nosso estado do Ceará. Não sei quantos sabem, o Ceará foi o primeiro estado no Brasil a abolir oficialmente a escravidão. No dia 25 de março de 1884, portanto, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão em todo o Brasil. Então, o escritor José Patrocínio foi quem cunhou esse termo Terra da Luz. Algumas pessoas também falam de Fortaleza como Terra da Luz, pelas praias que nós temos, pelo sol que brilha praticamente o ano todo. O fato é que nós estamos convidando as pessoas para estarem aqui na Terra da Luz, tanto quem vem de longe, quanto aqueles que estão no interior e virão para Fortaleza para este evento. E virão, repito, esse convite não é simplesmente para as pessoas curtirem o nosso sol, a nossa praia, o beach park, não. Nós estamos convidando esses irmãos, não apenas para um evento no Centro de Eventos de Ceará. Nós queremos que seja uma oportunidade para sinalizarmos algo mais para a nossa cidade, para transmitirmos uma mensagem nesta cidade, deste estado, que é denominado Terra da Luz. Nós estamos convocando o nosso povo, tanto quem vem de fora, quanto nós que aqui estamos, para que possamos iluminar a Terra da Luz. E, obviamente, esta iluminação não tem a ver com a praia, esta iluminação não tem a ver com a nossa história. Essa é um lema bonito, slogan bonito, que faz essas referências, mas o que nós queremos na Terra da Luz, a iluminação que nós queremos trazer é uma iluminação divina, é uma iluminação espiritual. Então existem algumas atitudes, alguns passos que nós podemos e devemos dar nesta direção. Primeiro deles, nós devemos deixar a luz divina iluminar o nosso interior. Deixar a luz divina iluminar o nosso interior. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, seus primeiros sermões, ele disse para os seus seguidores: vocês são a luz do mundo. E este é um chamado para cada um de nós, para cada um que quer seguir a Jesus Cristo fielmente. Jesus chama a você e a mim para
sermos luz no mundo. Agora, como é que nós vamos, na prática, aceitar esta convocação? O que precisamos fazer? O primeiro passo é exatamente deixar que a própria luz divina ilumine o nosso interior. E a luz divina nos chega também por meio da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, no versículo 105, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, antes de sermos luz, nós precisamos deixar que a luz de Deus penetre no nosso interior. Ilumine todos os cantos e recantos de nossa alma. Como nós nos submetemos, então, à palavra de Deus? Este mesmo salmo fala que a palavra de Deus tem esse poder de nos iluminar, de nos dar orientação para o nosso caminho. Mas também há um outro versículo que estabelece uma outra conexão, ainda mais ampla. Quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. É como uma lanterna que vai iluminando os recônditos da nossa alma. Vai mostrando tudo aquilo que está lá no nosso interior. E mostrando, obviamente, coisas boas que existem no nosso coração, mas mostrando também áreas sujas, áreas que precisam de uma faxina, de uma mudança. É como um raio-x que vai mostrando a realidade daquilo que está lá dentro do nosso coração. Quando nos expomos à palavra de Deus verdadeiramente, esta palavra nos ilumina e nos ajuda a termos uma percepção mais clara de quem nós somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações e dos pecados pelos quais nós devemos nos arrepender. O que a Bíblia diz claramente é que aquela pessoa que não está disposta a fazer esse exercício, deixar essa luz de Deus brilhar na sua vida, ela na verdade foge. Ela foge da luz. E Jesus Cristo, quando está falando com Nicodemos a esse respeito, ele diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, se por um lado nós temos o desafio de sermos luz, antes de sermos luz, nós temos que permitir que a luz divina penetre no nosso próprio coração. Todos nós temos pontos obscuros em nossa vida. E à luz da palavra de Deus, nós precisamos deixar que entre, que penetre em cada uma das nossas partes mais profundas, mais íntimas. Os que não aceitam a palavra de Deus como autoridade, não podem se submeter a esse processo. E a Bíblia diz que eles vivem no escuro. Vivem em escuridão espiritual, mesmo que morem aqui em Fortaleza, na terra da luz. E a escuridão espiritual significa auto-engano, significa falta de orientação sobre que caminho seguir. Não sabe para onde deve ir. A palavra de Deus, então, faz isso na nossa vida. A palavra de Deus nos dá direção. Ela ilumina o nosso caminho, mas ilumina não apenas o caminho que nós devemos seguir, mas ilumina a nossa própria vida. E esta faxina, então, ela acontece precedida por esta iluminação de Deus na nossa própria vida. Voltando ao texto de João capítulo 3, nós lemos assim: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Observe que a Bíblia fala aqui de fazer o mal, mas ela não coloca o fazer o mal porque a pessoa está na escuridão em contraste com fazer o que é bom. Ele coloca o contraste entre fazer o mal, entre praticar a verdade, ou seja, admitir as suas fraquezas, admitir os seus podres, admitir os seus erros. Então, a vida do cristão, ela tem esse diferencial. É uma pessoa que está se submetendo sempre à luz de Deus na sua vida. Luz que vem pela palavra, luz que vem por Jesus Cristo, que é a encarnação da palavra. Então, quando Jesus Cristo vem na nossa vida, ele revela aquilo que nós somos. E nós praticamos a verdade quando admitimos a verdade sobre nós mesmos. É isso que Jesus Cristo procurou ensinar. Quando a luz divina ilumina em nosso interior, vem à tona a nossa consciência como obra do Espírito Santo,
as nossas motivações mais secretas, os nossos pecados ocultos. Quanto mais forte for essa iluminação interior, essa consciência de quem somos, que nos leva ao arrependimento, mais forte será a luminosidade que nós irradiamos. Em segundo lugar, nós somos convidados a iluminar a nossa cidade, o nosso estado, transmitindo a luz de Deus ao mundo. E aí voltamos então ao texto de Mateus, capítulo 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocado no alqueire, mas no velador, e ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta então é uma declaração que nós conhecemos, mas que é extremamente forte, que é extremamente impactante. Vocês, meus seguidores, são luz nesse mundo. Vocês têm dentro de vocês uma luz. A luz chega, ilumina, e essa luz fica ali dentro de nós. Como? Neste mundo, há algumas pessoas que são chamadas de astros. São pessoas que geralmente não são pessoas comuns, como eu e você. São pessoas que se tornaram famosas por alguma razão. São as celebridades, modelos, jogadores de futebol, cantores, pessoas que têm milhões de seguidores na internet, influenciadores, pessoas que ganham salários astronômicos. Estes são considerados os astros. Mas não são a essas pessoas que Jesus se referia quando ele fala, vocês são a luz do mundo. Afinal de contas, Jesus Cristo não estava nem falando para as pessoas mais poderosas do seu tempo. Ele estava falando para pessoas simples que estavam ali escutando o seu sermão no monte. Essas pessoas que o mundo considera como astros, eles têm um brilho pessoal pelo seu talento, pelo seu dinheiro, por atributos físicos ou por sua inteligência. Mas não é esse tipo de luz que emana dessas pessoas a que Jesus Cristo está se referindo. A luz que brilha no nosso interior, a luz que brilha no seu interior, meu irmão, é completamente diferente. É a mesma luz que brilhou no coração dos discípulos. Gente simples, gente comum. É a luz que brilha no nosso interior pela presença de Deus em nós. Porque a Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz isso claramente. Luz está sempre associado a Deus. E a luz que nós temos não é uma luz própria. Você deve conhecer esta analogia. A luz que nós temos é como a luz da lua. A lua não tem luz própria, mas a lua reflete a luz do sol. Assim também nós. Não temos uma luz própria, nós temos em nós a luz, mas esta luz é a presença de Deus entre nós. E isto não é simplesmente uma dedução lógica. Não, isso é o que a própria Bíblia declara a nosso respeito. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, nós lemos assim. Pois o Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora somos como vasos frágeis, de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Esse nosso corpo mortal é como um vaso frágil, um vaso que se deteriora, mas ele tem um grande tesouro, ele tem uma grande luz dentro dele, que é a presença de Deus, que é a presença de Jesus Cristo, que é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Então isso faz da nossa vida uma vida que tem a capacidade de iluminar outras pessoas, mas não é a luz própria, não sou eu, é a presença de Deus na minha vida e na sua vida, que nos dá esta condição, que nos dá esse status, que nos dá esta responsabilidade. Por isso nós não temos do que nos orgulhar, é o que diz o texto, para que reconhecemos que esta luz, que esse poder, que esse brilho não é propriamente nosso, mas é a presença de Deus na nossa vida. Se eu pudesse aqui nessa congregação transformar esta realidade espiritual em uma realidade física, se em cada um de nós aqui tem esse brilho espiritual, com certeza esse lugar seria muito mais iluminado. E quando nós andamos então pelas ruas, nós estaremos como que iluminando. Aqueles artistas antigos
que mostravam os santos, mostravam Maria, José e outros santos, colocavam muitas vezes e colocam muitas vezes uma auréola na cabeça daquelas pessoas consideradas mais santas, não é verdade? Você vê aquela pintura, aquela auréola. Você não tem uma auréola na cabeça, você tem a presença de Deus, a luz de Deus da sua vida, ainda que isso não seja visível fisicamente. Mas ainda que isso não seja visível fisicamente, nós devemos ter uma comunhão com Deus tão grande que isso de alguma forma seja perceptível para as pessoas ao nosso redor. E a Bíblia diz que isso se torna perceptível na medida em que nós praticamos as boas obras. Por isso que ele diz, vocês devem praticar as boas obras e assim vocês vão demonstrar a glória do Senhor. As pessoas vão glorificar o Senhor que está no céu. Como é que isso acontece? Para que nós possamos iluminar a cidade, para que nós possamos iluminar o ambiente onde nós estamos. Nós somos desafiados a assumir posicionamentos em lugares estratégicos, determinados por Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar no alqueire, mas no velador e alumia a todos que estão na casa. Estar bem posicionado significa o quê? Significa estar no lugar onde Deus planejou que você estivesse. Estar no lugar onde Deus planejou que você esteja. Não é a própria luz que determina onde ela vai ficar. Quem é que determina onde uma luz vai ser colocada? É o dono daquela luz. É a pessoa responsável por aquela iluminação. Quem é que determina onde você vai brilhar? Não é você simplesmente, mas é Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, eu tenho que fazer todo o esforço para chegar lá, para ocupar aquele cargo, para conseguir aquela posição na sociedade, porque a Bíblia diz que Deus mandou que eu brilhe e tem que estar no lugar de evidência. Não, meu irmão, não é você que determina isso. Quem determina onde vamos estar é o próprio Deus, na sua soberania. Agora, Ele não vai colocar ninguém numa posição onde ela não possa exercer uma influência. Por isso que Jesus Cristo aqui usa duas imagens muito claras. Ele diz, olha, vocês como comunidade são como uma cidade que está no alto do monte. De longe alguém pode perceber a presença da luz ali. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele usa outra imagem. Naquele tempo que as pessoas usavam umas candeias, que não existia energia elétrica, que você não apertava um botão e a luz se acendia, girava um aparelho e a luz aparecia. As pessoas acendiam as candeias. Para quem é do interior deve se lembrar, as lamparinas. E havia um lugar na casa, um suporte de madeira, onde essas lamparinas eram colocadas. E ele diz, ninguém vai colocar uma lamparina, ninguém vai colocar uma luz debaixo da cama. Vai colocar num lugar estratégico, num lugar alto, para que possa iluminar toda a casa. Quem é que determina isso? É o dono da casa. Assim também, Deus coloca cada um de nós em um lugar que Ele determina, para que nós possamos iluminar quem Ele deseja que iluminemos. Pode ser que o seu grau de influência pela sua profissão, pela sua condição social, seja um, e do seu irmão outro. Não importa. O que importa é que você tenha consciência que está no lugar onde Deus planejou que você estivesse, iluminando aquelas pessoas ao seu redor. Porque o nosso relacionamento com Deus não é algo apenas entre cada um de nós e Deus. Não é simplesmente um relacionamento intimista que visa trazer paz e alegria e felicidade apenas para você. Quando eu estou falando desta nossa influência como luz, significa que nós estamos chamados nesse mundo que é escuro, nesse mundo que está mergulhado na escuridão do pecado, nós somos chamados a fazer diferença. Com a nossa simples presença, manifestarmos luz. A fé que cultivamos então, não deve ser vivida tão somente de uma forma privada, tímida. Ela deve ser pública. Nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Nós não podemos nos fechar dentro da própria igreja tão somente. E nós iluminamos a cidade na medida em que vivemos em comunhão com Deus e permitimos que aquela luz vá brilhando dentro de nós e vá nos transformando. Mas também nós iluminamos a cidade com gestos de solidariedade, de bondade, como aqueles que Jesus Cristo praticou. Boas obras na área social, mas não apenas na área social. Boas obras nas mais diferentes esferas de nossa vida, porque como o mundo precisa de pessoas que têm bom senso,
que tem uma palavra de sabedoria. Peça a Deus então que coloque você e lhe dê consciência do lugar onde você deve ficar. Não tenhamos medo de sermos vistos, que possamos estar dispostos a assumir corajosamente as nossas posições, porque assim seremos luz. Colocar a luz debaixo do alqueire simboliza esconder a fé. Significa negar as suas convicções por vergonha ou apatia espiritual. Quando estamos no velador, estamos no lugar certo, que Deus planejou para que nós pudéssemos cumprir os propósitos dele neste mundo. Uma outra maneira que nós temos para iluminarmos a cidade é aquilo que eu chamaria de ações iluminadoras. Então, além do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, nos ambientes que você frequenta, nós somos desafiados a fazer algo mais, a dedicarmos um tempo e uma ação pensada e planejada para que essa luz fique ainda mais evidente. Na própria experiência dos discípulos nós podemos perceber isso. Jesus Cristo foi caminhando com eles, ensinando-os cada dia, dia após dia, o que eles deviam fazer. Foram mostrando para eles como é que um seguidor, como é que um discípulo de Jesus vive. E eles olhavam para Jesus e certamente eles foram sendo moldados naquele tempo e depois aprimorados quando veio o Espírito Santo que habitou no coração deles, porque no momento que eles caminhavam com Jesus fisicamente, eles ainda não tinham esse poder espiritual, mas eles foram aprendendo e vivendo. Mas mesmo assim, eles receberam de Deus um poder para fazer algumas coisas muito específicas. Vocês se lembram que durante a jornada de Jesus aqui na terra, durante aqueles 3 anos, pelo menos 2 vezes, ele disse, olha, vocês vão sair aqui de perto de mim por algum instante, e vocês vão de 2 em 2, levando a mensagem do reino de Deus nas casas, proclamando a mensagem do reino de Deus na casa, e vocês vão com poder para realizar milagres também, coisas extraordinárias, vocês terão poderes até mesmo para expulsar demônios. E nós temos aí pelo menos 2 relatos bíblicos, em Mateus 6, de 7 a 13, e em Lucas 10, de 1 a 12, que nós temos os discípulos indo de 2 em 2, no primeiro texto, apenas os 12 discípulos. No segundo texto, 70 discípulos que Jesus Cristo envia de 2 em 2, de duplas. De casa em casa. Jesus Cristo podia ter feito tudo isso sozinho. Ele tinha poder para fazer isso. As pessoas, aliás, iam até ele. Mas ele multiplicou o seu esforço numa perspectiva humana, dando aos seus discípulos esta responsabilidade. A nossa missão, meus queridos irmãos deste mundo, é semelhante a esta missão dos discípulos. E eu creio que para esse tempo, de forma especial, Deus escolheu a nossa cidade, para que os batistas que vêm de todo o Brasil, e para nós que aqui estamos, possamos mostrar cada vez mais esta presença divina, iluminar a nossa cidade. Nós vamos ter, por exemplo, durante os dias da convenção, a carreta missionária, funcionando lá perto do centro de eventos. Quem sabe você pode ser um voluntário ali na área médica ou ajudando ali na evangelização. Nós vamos estar ajudando aquela comunidade ali. Antes e depois da convenção, haverá ações semelhantes em outras cidades, em outros lugares aqui do nosso estado. Mas além disso, nesses próximos dias, especialmente nos dias da convenção, nós estamos convocando as pessoas para uma coisa muito simples, uma coisa que você pode fazer, e fazendo em conexão com Deus é uma ação iluminadora. Foram impressos 30 mil evangelhos de João, com a mensagem específica, preparatória nesses evangelhos para a nossa cidade. Falando sobre Fortaleza como terra da luz, mas falando sobre esta luz espiritual que deve penetrar em cada coração. E obviamente nenhuma pessoa sozinha conseguiria em pouco tempo distribuir 30 mil evangelhos de João, concordam? Mas 3 mil pessoas conseguem distribuir esse número de evangelhos de João. Esta é uma coisa simples, que até mesmo uma criança pode fazer. Quando você faz isso baseado no poder do Espírito Santo, nós não sabemos as consequências disso na vida de tantas pessoas, porque nós acreditamos que esta palavra é luz, e aquele evangelho de João está apresentando Jesus como luz. Aliás, esse é um dos temas principais que João aborda no seu evangelho. Então nós queremos desafiar os irmãos a no dia 2 de fevereiro, a sairmos aqui pelas ruas da Aldeota, participando daquela carreata e distribuirmos esses evangelhos. E durante aquela semana onde nós estivermos,
Indo lá no centro de eventos, aqui na igreja, você vai levar esse evangelho de João e você vai distribuir, e você vai dar uma palavra, e você vai orar por pessoas que você nem conhece. E você vai convidar os seus amigos para estarem lá na praia vendo um testemunho do poder de Deus que Jesus transforma. Então nós esperamos que você aproveite esse momento. Existem determinados momentos da história que Deus planeja algo, eu creio nisso firmemente, para um mover especial, para uma ação especial. Nós estamos orando e clamando por isso. Mas além de uma ação de Deus no coração das pessoas, é necessário que cada um de nós se engaje e evangelize e partilhe a palavra de Deus e ilumine a cidade. Nós estamos sugerindo às pessoas que naquela passeata, especialmente, todo mundo use uma camisa amarela chamada Jesus Transforma, para dar aquele impacto visual. Mas muito mais do que um impacto visual, é importante que as pessoas vejam nas nossas atitudes e na nossa postura esse brilho da luz de Jesus. Nós temos o prazer, e mesmo andando em outros lugares tão bonitos quanto eu estive andando agora lá pelo Rio Grande do Sul, eu ainda continuo amando muito a nossa cidade, o nosso estado. Aqui tem belezas e coisas que são muito bonitas. E esta terra da luz, luz da liberdade, onde há cerca de 140 anos passados, os primeiros escravos foram libertados. Nós temos a responsabilidade de trabalhar para transformar Fortaleza e o Ceará efetivamente na terra da luz. Não apenas na luz do sol que brilha, não apenas nessa referência histórica que tanto nos honra, mas especialmente fazendo com que a luz divina brilhe no coração dos cearenses, no coração das pessoas que moram em nossa cidade. Obviamente nós não estamos sozinhos nisto. Nós temos muitos outros irmãos das mais diferentes igrejas que pregam esta mesma mensagem. Mas nós podemos e somos chamados a fazer a nossa parte. A assumir a nossa identidade como filho de Deus. A deixar a luz divina penetrar primeiro no nosso próprio coração. Porque este é um ato que começa quando aceitamos Jesus. Mas esse é um ato que deve acontecer, esta é uma realidade que deve acontecer continuamente na nossa vida. E também quero desafiar você a iluminar Fortaleza, a iluminar o Ceará, participando de ações iluminadoras. Podemos contar com você, meu irmão? Eu espero que Deus toque no seu coração, ilumine a sua alma, para que você possa participar desse grande momento. Um momento histórico, um tempo que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças em oração neste momento. Vamos falar com Deus. Esta palavra que eu trouxe hoje, ela tem uma dupla direção. É uma palavra para aqueles que já têm a luz de Jesus na sua vida. Mas é uma palavra também para aquelas pessoas que ainda não têm esta convicção de que Jesus já está iluminando a sua vida. E que, no sentido espiritual, ainda se sentem um tanto confusas. Mas que nesta noite, querem que a luz da palavra de Deus, querem que a luz do próprio Cristo venha iluminar o seu coração e o seu interior. Eu não vou insistir, mas se há porventura alguém aqui que gostaria de que a luz de Jesus brilhasse na sua vida, começando no seu interior, para depois transbordar, para depois iluminar e refletir a luz de Deus para as pessoas ao seu redor. Eu quero que você repita comigo agora esta oração. Se você está nessa condição e sente que Deus está tocando no seu coração para que você seja uma pessoa que vai brilhar, não o seu brilho próprio, mas o brilho da luz de Deus. Ore comigo agora, diga: Pai do céu, eu reconheço que eu preciso da tua luz na minha vida. Eu quero o Senhor conduzindo os meus passos. E eu quero que a tua luz possa me mostrar aquilo que está lá no fundo do meu coração, que precisa ser transformado pelo Senhor. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua direção. E eu coloco a minha fé em Jesus, aquele que veio neste mundo com a luz. E eu quero que ele guie os meus passos. E não apenas que esta luz sirva para mim. Eu quero iluminar as pessoas ao meu redor. Eu quero iluminar Fortaleza. Abençoa-me, Senhor. Eu confio em Jesus, me arrependo dos meus pecados e
coloco em Jesus a minha confiança completa. Em nome de Jesus. Amém.